Fala galera, e aí, beleza? Depois de 2 tentativas aí sem sucesso de fazer uma live com esse cabo aqui, nosso amigo Arthur, a gente resolveu então fazer um vídeo e com esse vídeo a gente vai conseguir então compartilhar com vocês o nosso conteúdo sobre estilos de cerveja, né, Arthur? Pô, cara, infelizmente não deu certo aí por conta de problemas técnicos com telefone, Wi-Fi, etc. A gente tá aqui para gravar um conteúdo de qualidade, falar um pouco sobre cerveja, né? Que é uma coisa que todo mundo gosta. Então, meu nome é Arthur, eu sou o idealizador da página do Gela aí, né? Uma página que tem promoções, dicas aqui em João Pessoa sobre cerveja, beleza? E vamos embora, vamos falar sobre cerveja. E aí, Patricão? E você aí? Se apresenta pro pessoal. Então, eu me chamo Patrick Mondo, sou sócio cervejeiro da Artesone Cervejaria Independente. E esse vídeo nosso aqui hoje faz parte também do nosso programa de conteúdo Sua Beer, que é um programa que compartilha informações sobre cerveja, que é um programa que traz bastante conteúdo sobre cerveja para você que está começando a ingressar nesse mundo de cerveja artesanal, ou já produz a sua própria cerveja, ou está querendo começar a produzir. Aqui a gente está trazendo bastante informações sobre cerveja artesanal, sobre todo o processo, sobre como ela é produzida, quais são os ingredientes. E hoje o nosso conteúdo aqui, a gente vai estar falando sobre estilos de cerveja. Vai ver um pouquinho como eles são classificados, como é que se define o estilo, quais são os órgãos que regulamentam os estilos, e vai falar um pouquinho de alguns estilos de cerveja aí no nosso vídeo. Pô, Patrick, o que o pessoal pergunta muito é sobre isso aí. Como é que ele é classificado, como é que se organiza para isso aí? Então, cara, essa é uma pergunta que também o pessoal me faz bastante, que na verdade ela é até bem complexa de se responder, né? Por quê? Porque um estilo, cara, para ser considerado um estilo de cerveja, não é simplesmente, um cara decide fazer uma cerveja nova lá, uma receita nova, e usou um fermento X, usou uma temperatura X, usou um malte assim, usou um lúpulo assado e tal, pronto, tem um novo estilo. Não é bem assim, né, cara? Para ser classificado como estilo, precisa ter uma bagagem histórica bem maior, precisa que o quê? Que uma gama de cervejeiros de uma certa região comecem a reproduzir essa cerveja com alguns resultados bastante similares, né? E é preciso ver se esse estilo que está nascendo ali não se enquadra em alguma variação de algum outro estilo, né? Porque a gente já tem bastante estilo catalogado, então um estilo para ser classificado como um novo estilo, além disso tudo, precisa também passar por um crivo dos órgãos regulamentadores para poder dizer, não, agora realmente tem-se um novo estilo. A exemplo do que aconteceu com o Catarina Sour recentemente em 2018, a exemplo do que aconteceu também com a New England IPA lá nos Estados Unidos. Então precisa ter uma bagagem bem grande aí para poder ser classificado, catalogar como um novo estilo. Não é só começar a fazer ali, bolar uma receita e simplesmente jogar, né? Tem que ser Não oficializado, todo um é. processo. Tem que ter uma gama grande de cervejeiros para poder fazer e para poder classificar como um novo estilo. Replicar, né? Aquele Replicar, estilo. exatamente. Mas e aí, como é que eles são organizados, classificados de forma oficial? Então, cara, tem basicamente 2 órgãos que o pessoal utiliza aí basicamente no mundo, que é o Brewers Association, que é uma organização de cervejeiros lá nos Estados Unidos, e essa organização criou um guia de estilos, e tem o BJCP. Os dois são basicamente o que mais se utiliza, tanto em concurso de cerveja, para avaliar se as cervejas estão enquadradas dentro dos estilos, quanto também para o cara poder consultar e poder definir uma receita para poder produzir em casa e se enquadrar dentro de um determinado estilo. Qual é a diferença basicamente entre os dois? O BJCP ele traz uma informação mais detalhada e ele classifica basicamente em alguns critérios ali. A gente vai estar falando de aroma, a gente vai estar falando de aparência, cor, vai estar falando de sabor e sensação de boca. E também nesse guia ele define alguns ranges para determinadas propriedades das cervejas, que é a gravidade original do mosto, que é a gravidade antes do processo fermentativo acontecer, a gravidade final do mosto, o teor alcoólico da cerveja e também o range de cor. Então esse guia ele é bem completo e vai trazer todas essas informações sobre os estilos. Já o Brewers Association, Arthur,
ele é um pouquinho mais sucinto. Ele é um pouquinho mais simples de ler, uma leitura mais tranquila. Lá também tem vários estilos catalogados. E ele também traz essa categorização por aroma, sabor, sensação de boca, cor da cerveja, e ele é um pouquinho mais sucinto. Então ele serve muito para quem já conhece o estilo e quer consultar, simplesmente para ter uma referência ali e poder fazer uma cerveja nova, né? Já então o BJCP, é o Beer Judgment Certification Program, é uma sigla em inglês. Ele é mais para quem quer começar a aprender sobre os estilos, então é uma leitura mais completa, mais complexa, também traz muita informação mesmo, mas os dois são bastante usados, né? Ainda falando dos dois guias, como é que ele classifica os estilos? Como é que eles classificam? Basicamente eles classificam como categoria maior, categoria e a subcategoria, que é basicamente o estilo da cerveja que a gente vai estar falando. Então dá um exemplo aqui, categoria maior, por exemplo no Brewers Association, tá falando, por exemplo, das cervejas ales. Aí vai lá, traz todas as cervejas ales europeias, cervejas ales americanas, cervejas lagers europeias. A categoria, por exemplo, lagers alemãs, ales inglesas, ales americanas, norte-americanas. Aí essas são as categorias. E aí a subcategoria é o estilo propriamente dito. Então vamos falar, por exemplo, as lagers, a categoria maior, as lagers alemãs, a categoria, e a subcategoria seria, por exemplo, a German Pilsen, Munich Helles, a Pilsen Tcheca, isso faz tudo. Faz parte do estilo, é meio que uma derivação. Então essas seriam as categorias. O BJCP também segue basicamente essa regra. Só que as categorias do BJCP elas são meio mais arbitrárias, não é tão bonitinha que nem no Brewers Association. A categoria maior ela é mais ampla, e no BJCP ela é mais restrita, mas no próprio BJCP tem uma sugestão lá de outras organizações de categoria, por exemplo, categorias por país, por semelhança de estilo, categoria por tipo de ingrediente e por aí vai. Então, basicamente, esses dois órgãos classificam as cervejas, os estilos de cerveja. Tu faz ideia de quantos estilos já tem catalogado, cara? Pô, cara, de cabeça eu sei uns 7, 10 no máximo aí, mas eu vou chutar, beleza? Acho que uns 50 estilos aí, por aí. Cara, é bem mais, cara. Bem mais que 50, mais. cara, tem condição já. No BJCP a gente tá falando de mais de 120 estilos catalogados, só no BJCP. E aí no Brewers Association a gente tá falando de mais de 150 estilos catalogados. Então, cara, como eu falei, então, para um estilo entrar como novo nessa gama grande de estilos, tem que ter muito critério, tem que ser uma cerveja completamente diferente e tem que ter muita personalidade essa cerveja e tem que agradar uma certa quantidade de pessoas aí para demandar a produção em maior escala de alguns cervejeiros e tal. Então não é um negócio tão simples. Do dia pra noite, né? E quais são os estilos que te mais chamam a atenção, Arthur? Tu que é um cara que difunde bastante a cultura cervejeira aqui na Paraíba. O que tu diz aí de estilos aí? Cara, eu começo pela cerveja que abre aí, né? O paladar cervejeiro, que seria uma German Pilsen, uma cerveja estilo Lag, pra mim, assim, chama a atenção. O serviço de uma Weizen, as características utilizadas na produção de uma Witbier, e as IPAs, né, cara? As IPAs são, com certeza... A IPA, vamos dizer assim, é o segundo estilo que a grande maioria do pessoal que está entrando no mundo de cerveja mais curte, né? O latino-americano é apaixonado por lúpulo, né? E aí lança esse estilo aí, um ano é IPA, né? Então, cara, esses estilos aí, pra mim, são os estilos que mais me chamam a atenção. Bacana, cara. Então agora a gente vai começar a falar, vai detalhar um pouquinho de alguns estilos aqui para vocês. O Arthur falou de alguns aí. A gente não vai conseguir falar dos 120, dos 150 aqui no vídeo, né? Passar o dia todo. Passar o dia todo falando aqui. Nós ia tomar algumas, né, Arthur? Vou falar várias. Doido? Pelo menos uns 30 aí, né? Pelo menos umas 30. Mas a gente vai falar de alguns. A gente vai passear por algumas escolas cervejeiras. Quem já viu o nosso vídeo de escola cervejeira vai saber o que eu estou falando. A gente tem 4 escolas cervejeiras. A escola alemã, que é mais tradicional, a escola belga, a escola inglesa e a escola americana. Então a gente vai pegar basicamente 2 estilos de cada escola e vai começar a detalhar um pouquinho, comentar um pouquinho aqui. E a primeira escola, né, que é mais tradicional, é a escola alemã, né? E aí
bora falar da German Pilsen, né, que é inclusive a que a gente está tomando aqui, né? E da Weizenbier, que é a que tu falou também, né, que é um estilo bastante tradicional. Então vamos lá. Da Weizenbier, Arthur, o que tu tem pra dizer? Tu falou um pouquinho do serviço ali. Pô, cara, a Weizenbier foi pelo menos a minha primeira experiência com cerveja, um estilo diferente de uma cerveja Pilsen, de uma Lager, né, que a gente tá acostumado a tomar aí, que é uma cerveja mais comercial, em grande escala que se toma. E a Weizenbier a gente consegue ter um primeiro serviço ali como característica diferente, né? Você inclinar o copo, tal, virar a garrafa, às vezes não é uma cerveja filtrada, né? Tem que dar uma homogeneizada aí na cor da cerveja. E isso aí faz total diferença na hora de você tomar a cerveja. Nem sempre você só coloca ela no copo e vai dar o mesmo resultado de fazer um serviço de forma certa, né? A Weizenbier tem bem essa particularidade, a gente falou disso no nosso vídeo de serviço ali, que é o seguinte, a parte da levedura do processo fermentativo, ela vem para a garrafa. E com o tempo, essa levedura vai decantando no fundo da garrafa e é preciso que seja servido isso também no copo para ter uma sensação homogênea do início ao fim da garrafa. Porque se tu servir só uma parte, tu vai sentir uma cerveja diferente do que tu servir o fundinho que vai estar com a levedura lá. Então tem toda essa particularidade. Então a Weizenbier é um estilo tipicamente alemão, nasce ali na região da Baviera. E ela tem por característica uma presença de uns 50% de malte de trigo na composição, que vai levar essa sensação de corpo, aliado com essa levedura também presente na garrafa, vai aumentar essa sensação de corpo. E ela tem, a Weizenbier, um caráter maltado, moderado, mas tem uma presença muito característica dos aromas fenólicos e também dos éster remetendo à banana e os aromas fenólicos remetendo a cravo, né? Quem tomar uma Weizenbier tradicional vai ver esses dois aromas, tanto o fenólico de cravo quanto o éster de banana bem equilibrado, e isso se reflete também no sabor da cerveja. E na boca ela remete a uma carbonatação alta, presença de bastante CO2 ali, deixando ela mais frisantezinha. E como eu falei, a levedura suspensa na garrafa. E característica vital para se alcançar numa Weizen, que é especificada principalmente no BJCP, a gente vai estar falando aí de um teor alcoólico de 4,3 a 5,6 mais ou menos, no máximo, e uma FG de 1010 a 1014 mais ou menos, ou seja, não é uma cerveja tão encorpada pelo dulçor residual, mas a sensação de corpo dela é mais proveniente do malte de trigo e da levedura presente, né? Engraçado, né? Você tem a sensação de que ela realmente é uma cerveja encorpada, né? Uma cerveja que você consome ali e fica mais saciado. É isso aí. Vamos embora. Mais um gole, né, Arthur? German Pilsen. Uma cerveja. Agora nós vamos falar dessa lindeza aqui que é a German Pilsen. O que tu diria da German Pilsen, Arthur? Cara, a German Pilsen é uma cerveja ali a porta de entrada, eu diria, né? Você começa a se introduzir nesse universo da cerveja pela German Pilsen. É o primeiro contato com um leve amargor ali, né? Um amargor que não é tão intenso comparado com uma IPA, por exemplo, cerveja mais lupulada, mas aí você sente e você vai dizer se você gosta de cerveja ou não a partir dela. Pelo menos é o que a maioria das pessoas tem, né? Toma uma Pilsen, ou não gostei, que é muito amarga e tal, mas não entende que tem todo um universo cervejeiro por trás, né? Você pode não gostar de uma Pilsen, mas pode gostar de outro tipo de cerveja, outro estilo. Essa história de que o cara diz, não gosta de cerveja artesanal, é porque o cara não conhece a gama de estilos que tem, né? Porque é difícil, com a quantidade de estilos que a gente falou ali de mais de 150, né? Quantidade de tipos de cerveja. E, gente, as cervejas variam muito, muito. Por exemplo, se eu pegar uma Sour e pegar uma IPA, são cervejas completamente diferentes. Mas voltando aqui para nossa German Pilsen, como tu falou, ela já tem um amargor moderado. Diferente das Light Pilsens, que é a mainstream do mercado brasileiro, que tu compartilha muito até no teu perfil, né? Exatamente. A German Pilsen já traz um amargorzinho mais elevado, a gente tá falando de 30 de IBU aí, por volta de 30 de IBU. O range de IBU da German Pilsen é de 22 a 40. A nossa aqui hoje tem 30 de IBU, ela tá bem no meio do range. É mais moderado, que é até uma coisa engraçada, né? A gente costuma misturar, né?
a German Pilsen com a Pilsen tradicional, como você falou, uma cerveja comercial, né? É, Ela bem tem uma diferente. característica mais diferente, mais amarga. As Pilsens nascem lá na cidade de Pilsen, na República Tcheca. E a German Pilsen nasce lá em Bitburg, na Alemanha. Uma região um pouquinho distante ali. Mas é quando os cervejeiros alemães notam que as Pilsens produzidas lá na República Tcheca, que vem dominar o mundo, e depois na popularização da cerveja elas vão ficar um pouquinho mais leves com as produções de larga escala, né? Mas os cervejeiros alemães veem essa popularização e decidem fazer uma cerveja para combater, para bater de frente com as Pilsens tchecas, porém com uma característica própria dos alemães, que é esse amargorzinho mais elevado. E no sabor, ela remete muito a biscoito, a pão torrado. É bem característica esses aromas e sabores provenientes do malte utilizado para fazer a German Pilsen. Então, isso tudo é especificado no guia de estilo. Inclusive, sugestões de ingredientes. Harmonização. A harmonização não chega a citar. Não chega a citar, porque a harmonização é muito relativo também, né? Mas lá cita muito a questão de como produzir a cerveja, né? Qual é a característica que tu tem que alcançar na cerveja. E da German Pilsen a gente vai estar falando de FG de 1008 a 1013 no máximo, ou seja, uma cerveja mais seca também, não é uma cerveja tão maltada, né? E a German Pilsen tem uma carbonatação média para média alta e um corpo de médio a moderado, então não é um corpo tão presente, então ela é mais sequinha. Agora, Arthur, vamos falar de outra escola, vamos falar da escola belga. Bora. Da escola belga, o que tu conhece aí, cara? Cara, aquele lado da Bélgica ali e tal, são cervejas que até comerciais você encontra bastante no mercado, né? E eu conheço alguns estilos, como por exemplo o Witbier, né? Que seria meio que uma cerveja de trigo ali produzida aos moldes belgas, né? A gente diz que a cerveja Witbier é a cerveja de trigo dos belgas, enquanto a Weizenbier é a cerveja de trigo dos alemães. Isso dá até uma misturada, né? O Weizen proveniente do alemão, né? E o Witbier seria um estilo belga. Tá certo o que tu falou. A Weizenbier ela pode ser chamada até de Weissbier ou Weizenbier. Weizen quer dizer trigo, né? E Weiss em alemão quer dizer branco. Então a Weizenbier é uma cerveja branca, que eles chamam de cerveja branca. E a Witbier quer dizer cerveja branca também em belga. Em belga. Então as duas se confundem um pouco, mas tem grandes diferenças, claro, né? com certeza. O que seria essa diferença? O molde de fazer seria uma especiaria da vida, né, que se usa, que dá uma característica totalmente diferente da cerveja, né? Talvez uma puxada ali para um cítrico da vida, algo mais... Exatamente. E outra cerveja que tu comentou ali é a Saison, né? A Saison é outra cerveja belga, bastante particular também da escola belga. Né? Muito alcoólica. A grande maioria são cervejas mais alcoólicas, né? Das Saison. Mas vamos falar um pouquinho da Witbier. Como tu falou ali, Arthur, a Witbier tem essa particularidade porque é uma característica da escola belga. A escola belga é uma escola que é mais livre, né? A escola alemã é uma escola mais rígida por conta da Reinheitsgebot. E a escola... Lei da pureza, né? A lei da pureza alemã. E a escola belga é uma escola mais livre, então os cervejeiros belgas, pela história, acabavam tendo maior liberdade na produção das cervejas e se usavam muito de especiarias na produção de cerveja. Então a Witbier é uma cerveja que leva normalmente a adição de alguns condimentos. Leva adição de semente de coentro normalmente, para dar um caráter de especiaria para a cerveja, até uma certa picânciazinha que a semente de coentro traz um pouco disso. E também é adicionado um cítrico proveniente ou de limão ou de laranja. E também ela é aberta a trazer outras Patrick, eu já ouvi falar sobre pimenta. Pode ser utilizado? Pode sim, cara, pode. E tanto é que na nossa Witbier a gente usa pimenta de cheiro para trazer um aroma muito particular. E usa também a adição de fruta nessa Witbier, que é a fruta caju, no nosso caso. Caju, né? Mas, de forma geral, as Witbiers normalmente usam semente de coentro e o cítrico. Alguns casos é permitido até a adição de camomila na cerveja. Deixar mais calmo, né? Alguns casos o pessoal adiciona camomila, trazendo uma complexidade ainda maior para a cerveja.
E a Witbier, ela tem um levezinho do do malte, né? Ela é turva por conta do malte de trigo. Nesse caso a Witbier pode carregar um pouquinho também o fermento, mas é um fermento belga que traz uma fermentação frutada um pouquinho diferente do fermento alemão. Então por conta disso ela tem um aroma muito perceptível de especiarias. O sabor segue basicamente o aroma, vindo um pouco da presença maltada do trigo, sentindo esse corpo presente, mas sentindo principalmente o cítrico e o sabor da especiaria. Ele é, vamos dizer assim, ele é predominante no sabor em relação ao malte, enquanto que na Weizenbier, por exemplo, a predominância é dos sabores fenólicos e extra de banana são predominantes ali, que não são adicionados no caso da Weizenbier. Isso é proveniente, ingredientes, né? não é ingrediente que é adicionado, é apenas resultado do processo fermentativo. Já na Witbier, esses aromas de especiarias realmente são adicionados, então é um pouquinho diferente. A gente está falando de ABV da Witbier aí de 4,5% a 5,5%, mais ou menos, muito parecido com a Weizenbier. E uma carbonatação também alta, muito parecida com a Weizenbier. Então, por isso que elas são bastante parecidas, porém com a particularidade da escola belga. 50% também de malte de trigo utilizado? Exatamente, 50% de malte de trigo também pode ser utilizado. E tem uma particularidade, que as Witbier normalmente usam trigo não maltado. E aí entra naquela questão do puro malte ali e tal. É o grão de trigo que não passou pelo processo de malteação. A gente vai ter um vídeo aí falando sobre o processo de malteação no nosso programa Sua Beer. E a Witbier tem essa particularidade, enquanto que na Weizenbier usa o trigo maltado. Essa é uma diferença também no processo produtivo. E isso também é dito lá no BJCP. Então, se o cara quiser conhecer sobre como fazer as cervejas, lá tem algumas diretrizes de como produzir a cerveja. Falar um pouquinho da outra cerveja que a gente escolheu aí da escola belga, que é a Saison, né? E aí, já tomou Saison? Conhece Saison? Mas para mim a principal característica é aquela alta carbonatação na boca, né? Aquele formigamento, né? E por conta do alto teor de CO2 presente, e o teor alcoólico, né? Que é um pouco mais alto do que as Weizenbiers, por exemplo, as Witbiers, né? E até uma Pilsen, né? Ela é uma cerveja bem alcoólica. O ABV ele pode variar bastante na Saison, inclusive, né? Tem Saisons mais leves, nós estamos falando de 3 a 5% de álcool. Tem Saisons mais pesadas, falando de 5 a 7%. E tem Saisons ainda mais pesadas no álcool, estamos falando de 7 a 9,5%, mais ou menos. Mas a Saison é uma cerveja que é muito refrescante. Ela nasce ali na região entre a Bélgica e a França, e ela era muito produzida, um pouquinho da história dela, para os camponeses naquela época. Então ela é produzida no final do inverno para os camponeses beber no verão e poderem se refrescar. Então é uma cerveja bastante refrescante. Justamente pela alta carbonatação e pelo corpo leve, ela é uma cerveja bastante seca, né? A FG dela a gente vai estar falando de 1002 a 1008. Então é uma cerveja bem sequinha, quase com zero de dulçor residual, né? O que o pessoal fala muito é que dá para esconder um pouco o teu alcoólico, né? Que às vezes é alto, né? Como você falou, de 7,5% a 10%. Você não sente tanto ali tomando ela que tem um teu alcoólico tão alto, né? Não sente por conta das características da cerveja, do frutado da fermentação dela, que é uma fermentação bastante frutada. Então por conta disso, por isso que o frutado é muito presente no aroma. Algumas receitas de Saison, inclusive, adicionam frutas também, é permitido nesse estilo. E também algumas especiarias, é permitido também nesse estilo. A exemplo, a gente tem um parceiro aqui que faz cerveja com a gente na cervejaria, que é a Birrifi 55. Eles produzem uma Saison e no caso deles, eles adicionam flor de hibisco. Então traz um pouquinho do azedinho do hibisco para a cerveja. Essa é uma cerveja também que tem a fermentação dela já é um pouquinho mais ácida do que uma Pilsen, por exemplo. Enquanto numa cerveja tradicional, uma Pilsen, uma Weizenbier, uma Pale Ale, uma IPA, a gente vai estar falando de um pH de 4,5 mais ou menos. Numa Saison a gente chega até quase 4 no pH. Então é uma cerveja que traz um pouquinho mais ácida. É uma fermentação que fica no limiar ali entre eu chamar de sour e chamar de uma ale, entendeu? Então a fermentação dela é um pouquinho mais ácida. Então essa é um pouquinho de dois estilos da escola belga. Vamos para a escola inglesa? Bora, vamos embora.
Falar de ales aí, Das formas Stout. Pale Ale. O que tu conhece de estilo da escola inglesa, Arthur? Cara, Stout, né, eu acho que é o bem mais característico aí. Muitas cervejas comerciais que utilizam esse padrão aí. E outra seria a English IPA, né? Que é uma cerveja também muito comercial, bem aceita aí, eu diria um estilo bem aceito aí. Principalmente aqui no Brasil, né? Mas e aí, como é que elas são classificadas aí? Então, vamos lá. A escola inglesa também é uma escola bem tradicional. Dos primórdios da migração do Império Romano lá, eles chegaram na região da Grã-Bretanha, ali da Inglaterra, já se deparavam com um povo que já produzia cerveja. Eles não chamavam de cerveja, chamavam de ale, por isso que o termo ale é muito particular dos ingleses. Esses cervejeiros ingleses, com a chegada do Império Romano, junto as duas culturas ali, começam a produzir cervejas, né? E o lúpulo chega, eu acho que só no século XV na Inglaterra, e aí começam os cervejeiros ingleses a usar bastante o lúpulo nas suas receitas. Então esse é um pouquinho de história da escola inglesa. O uso do lúpulo tem a ver com algo relacionado à conservação, que eu já li um pouco sobre viagens que os ingleses faziam, né? Sim. Essa é a historinha clássica das India Pale Ale, né? Os cervejeiros ingleses conhecem essa propriedade do lúpulo de inibir a proliferação de bactérias na cerveja, então o lúpulo tem essa propriedade. Confere para a cerveja características de maior tempo de vida útil, né? Sem estragar a cerveja, né? E aí, eles percebendo isso, eles decidem adicionar então esses lúpulos, essa maior quantidade de lúpulo em cerveja que eles levavam nas suas navegações, porque os ingleses faziam muitas navegações lá para as Índias, para pegar especiarias, para o comércio e tal. E para não ficar sem cerveja, eles carregavam a cerveja da Inglaterra e tinha que durar dias, né, de viagem. tinha que durar toda essa viagem, e eles então carregavam um pouco mais de lúpulo, e isso ajudava a conservar mais a cerveja. Não só o lúpulo, o próprio teor alcoólico elevaram um pouquinho. Então, as Pale Ales tradicionais inglesas, os estilos Pale Ale, as Bitters, por exemplo, tinham ali um teor alcoólico moderado e uma quantidade de lúpulo bem moderada, só para dar um amargozinho na cerveja. Então nasce o estilo IPA. A English IPA então é a origem de todas as IPAs que a gente tem no mercado aí, que aí é um mundo, só de IPA é um mundo gigante, né? E a English IPA ela tem um caráter mais maltado, em relação a comparar com a American IPA, por exemplo. A English IPA ela tem a presença de notas de caramelo proveniente do malte, né? Tanto no aroma como no sabor. A coloração um pouco mais escura, né? E aí por conta do malte mais caramelizado, o malte melanoidina principalmente, que tem essas notas de toffee, de caramelizado, isso acaba conferindo bastante cor para a cerveja, cor de caramelo, né? Então, se for pegar uma English IPA bem tradicional, ela tem que ser um âmbar acobreado, né? Bem característico desse estilo. E como a gente falou ali, ela tem um teor alcoólico já um pouquinho mais elevado. A gente está falando de um teor alcoólico aí de 5 a 7,5%, mais ou menos, então já é um teor alcoólico mais elevado. Estamos falando aí de FG de 1010 até 1018, ou seja, ela pode ser uma cerveja que tem mais corpo. Acima de 1015 tu já começa a perceber um pouquinho mais de corpo na cerveja. É um aroma muito característico dos lúpulos ingleses, um aroma mais floral, um aroma mais terroso, assim, remetendo bastante a um frescor para a cerveja, né? E no sabor é muito similar ao aroma, trazendo esse equilíbrio do maltado com o amargor do lúpulo. A gente está falando de IBU aí nessa cerveja. Para quem não sabe, IBU, Index Bitter Unit, a unidade que mede o amargor nas cervejas. Então, quanto mais alto esse IBU, mais amarga a cerveja. A gente falou da German Pilsen, tem em torno de 30, a nossa aqui. A Weizenbier tem em torno de 10, é uma cerveja menos amarga. A Witbier fica nessa faixa também. Já a Saison, a gente vai estar falando aí IBU de 20 a 30 mais ou menos. A German Pilsen de 30. A English IPA chega a ter casos de 60, que é o caso. De 40 a 60 no mínimo aí. A faixa de IBU. Uma escala de quanto? 0 a 100? Cara,
ela não tem limite, ela vamos dizer assim, quanto mais lúpulo tu botar, maior vai ficar esse IBU. É calculável esse IBU. Como é que ele é calculado? É com base na quantidade de alfa-ácido que tem no lúpulo e o tempo que tu adiciona esse lúpulo no processo de fervura e também a quantidade que tu adiciona. Então, dependendo disso, tu vai calcular a quantidade de amargor dessa cerveja, tu vai calcular o IBU dessa cerveja. Tem software para calcular isso, mas é possível também no braço fazer essa conta aí. No começo a gente fazia no braço essa conta aí. Continha de bodega, né? Como eu te falei, não tem limite esse cálculo. Tu pode adicionar muito lúpulo. Qual foi o máximo que tu chegou a ver assim? Vou te responder já essa pergunta. Mas não tem limite o IBU. Tu pode chegar até 1000 IBU. Pode chegar a 1200 IBU. Eu vi um rótulo esses dias na internet que chegava a dizer lá que era 1200 IBU. Só que o que acontece? O ser humano não consegue sentir isso. O teu paladar, tem estudos que comprovam que o teu paladar consegue sentir no máximo o amargor de 80 a 100 IBU. Isso varia um pouquinho de pessoa para pessoa, tá? Porque nenhuma pessoa é igual a outra, é quase que nem impressão digital, cada um tem a sua particularidade na língua ali para sentir os sabores. Então, estatisticamente falando, o ser humano consegue sentir de 80 a 100 IBU. Fora isso, eu diria que é quase que imperceptível. Tu vai sentir esse amargor, mas de 100 IBU, mas acima disso tu não consegue mais sentir o IBU. Então uma faixa ali para um consumidor geral seria de 0 a 100, perceptível, né? Calculável pode ultrapassar isso, mas perceptível. Perceptível é mais ou menos até 100. Tem estudos que falam até um pouquinho mais, 120. Depende muito de pessoa para pessoa. Mas fica nessa faixa aí, girando perto de 100 aí. Vamos tomar mais uma? Essa aí acabou, meu amigo. Acabou, já era? Simbora. Faltam as Americans, né? O vídeo já tá ficando um pouquinho longo, a gente vai pular já para a escola americana e vamos falar da American IPA, diferenciar um pouquinho da English IPA, né? E talvez falar um pouquinho, que a gente falou muito de cerveja de trigo aqui. A cerveja de trigo belga, a cerveja de trigo alemã, falar da cerveja de trigo americana, né? Que também é bem particular dos americanos. A escola americana, Arthur, é uma escola que já é bem mais moderna, vamos dizer assim. Recente, né? Ele está falando de escolas que nascem lá na Idade Média, né? A escola alemã, a escola belga e a escola inglesa. E a escola americana vem surgir somente ali pelo século XV, quando os ingleses começam a fazer então a colonização aqui da América do Norte, né? E os americanos teve uma revolução bastante importante no mundo de cerveja lá. Eles passaram muito tempo fazendo somente as light pilsens com grandes indústrias, e teve o problema da lei seca lá também nos Estados Unidos, que meio que extinguiu as micro cervejarias que existiam. Aí as grandes conseguiram dominar o mercado. E ali por volta do final da década de 80, início da década de 90, começa uma revolução na cultura cervejeira lá nos Estados Unidos. Eles começam então a retomar essa cultura da cerveja artesanal. E isso vira uma febre, isso vira um boom, né? E os cervejeiros começam a retomar aquilo que os ingleses levaram, né? Que é fazer as IPAs, fazer as Pale Ales, fazer as Stouts. Só que com uma particularidade dos americanos, que é lúpulo americano? Carregar o lúpulo americano. Eles descobrem que lá nos Estados Unidos tem a condição ideal para o cultivo de lúpulo, e começam então a cultivar muito lúpulo lá e fazer uma seleção de lúpulos muito específicos, e que a gente chama de lúpulos nobres americanos. A gente está falando tem até um termo que o americano usa muito, que é New World Hops, né, que é os lúpulos do Novo Mundo, diferente dos lúpulos tradicionais produzidos lá em Harleytal, na Alemanha. Então os americanos descobrem que tem o clima e a latitude ideal para produzir o lúpulo, e começam a produzir muito lúpulo lá na região do Yakima Valley, e se torna referência no mundo inteiro, né? Então o americano gosta muito de usar lúpulo nas suas cervejas. E a American IPA, que é um estilo americano,
tem por característica diferente da English IPA, basicamente um perfil maltado limpo. Não tem esse perfil maltado de caramelo que nem tem as English IPAs. Outra característica é que usa um fermento extremamente neutro, não trazendo nenhuma notas frutadas para a cerveja. Por que disso? Porque como o americano é fanático por lúpulo, eles querem destacar somente o lúpulo na cerveja. E fica realmente uma cerveja com um perfil maltado limpo, porém com um punch de aroma de lúpulo, um punch de amargor de lúpulo muito, muito bacana, muito particular das American IPAs. Eu costumo ver muito no mercado cervejas que usam aquela técnica do dry hopping, né? Boa. O dry com American IPAs. A gente faz na English IPA também, alguma English IPA também é tradicional fazer o dry hop. O que é o dry hop, para quem está assistindo e não sabe? O dry hop é a adição de lúpulo já no processo fermentativo, pós-fermentação praticamente. E a adição normal de lúpulo para converter o alfa-ácido lá e dar um amargor para a cerveja é no processo de fervura, quando eu estou lá na mosturação. A gente vai ter vídeos aí no nosso programa Sua Beer detalhando mais o processo de produção, mas sucintamente é isso. E o dry hop, como eu não tenho eu não adiciono na fase quente, eu adiciono na fase fria do processo de produção. Coloca mais lúpulo. Eu coloco mais lúpulo na cerveja na fase fria. Eu acabo não volatilizando os óleos essenciais do lúpulo, e esses óleos essenciais do lúpulo é que trazem esse aroma, né, tradicional para a cerveja, né? O dry hopping, né, eu costumo dizer que traz um aroma muito característico. Você abre a cerveja e já sente o cheiro do lúpulo. E para quem é apaixonado por lúpulo, é uma técnica aí, um algo a mais que vem acrescentar bastante na sua beer. Agora eu vou falar do nosso último estilo aí, pra gente encerrar já o vídeo. As American Wheat. Conhece a American Wheat? Já tomou American Wheat? Cara, já tomei, mas destacar uma característica eu não sei. American Wheat também não é tão popular aqui no Brasil, mas é uma cerveja realmente tranquila de fazer, porque eu não preciso fazer as rampas ali que eu nem tenho que fazer na Weizenbier, as rampas de temperatura na mostura. Talvez uma rampa só de protease ali para quebrar um pouquinho a proteína do trigo, porque o trigo tem muita proteína. Mas a American Wheat também é uma cerveja de trigo, que leva ali também mais ou menos 50% de trigo, quase. Trigo maltado nesse caso. Só que como é American Wheat, tem que ter lúpulo, né? Claro. Então o que destaca nessa cerveja é um aroma de lúpulo mais presente. Não tenho éster de banana, não tenho adição de especiaria, não tenho adição que nem na Witbier, né? A éster de banana que nem na Weizenbier. E a American Wheat usa uma fermentação limpa também, produzindo quase nada de aromas de fruta, aromas frutados ou qualquer outro tipo de aroma e sabor, né? Então é uma fermentação limpa para poder destacar também o lúpulo. É uma cerveja também que, diferente das Weizenbier e das Witbier, tem um amargor um pouquinho mais pronunciado. Então tá falando por volta de 20 BU aí. Basicamente, ela tem essas diferenças, particularidades dos americanos na cerveja, né? 50% de trigo e 50% de cevada. Basicamente isso. Mesma coisa. Mesma características coisa, diferentes. É só o processo que muda e a adição um pouquinho maior de lúpulo para conferir um amargor e um aroma mais pronunciado de lúpulo também. É bem interessante esse estilo, tá? Quem gosta de cerveja de trigo, se procurar encontrar no mercado aí, tem. Não é tão simples de encontrar, mas lojas especializadas tu vai encontrar. Mas é uma cerveja bastante interessante. E quem está produzindo em casa, é um estilo que eu recomendaria muito fazer. Quando a gente fazia em casa lá, a gente fez uma vez, eu achei bastante bacana. É um estilo bem interessante. Patrick, Então é isso. Para finalizar, uma pergunta, tá? Uma extra aí. Para você que produz cerveja, cervejeiro, né? Qual é a cerveja que tem uma característica mais difícil de ser produzida? Cara, essa é uma pergunta relativa, complexa. Vamos lá, eu vou te dizer o que eu tenho estudado basicamente nesses últimos dias. Eu diria que cervejas sour são um pouquinho mais complexas de fazer. Cervejas high gravity, que são cervejas que têm um teor alcoólico mais elevado, são mais difíceis de fazer. E cervejas que são maturadas em barricas de madeira.
Inclusive essas duas, tanto as sours quanto as cervejas com maior teor alcoólico, são muito propícias a ser cervejas de guarda, cervejas que o cara armazena para 1 ano, 2 anos, 3 anos, e principalmente elas são armazenadas e maturadas em barricas de madeira. Tá falando de madeiras de carvalho, madeiras de amburana aqui no Brasil, né? E essas cervejas, elas são muito particulares, porque trazem o sabor da madeira para a cerveja, e dependendo de como for o teu processo, de como for a tua barrica, o estado da tua barrica, tu pode permitir inclusive trocas gasosas com o meio ambiente dessa cerveja. Isso vai adicionar ainda mais complexidade, Dificuldade, né? complexidade no sabor e aroma para a cerveja, porque parte da cerveja vai ser oxidada. E algumas madeiras, inclusive, trazem novos micro-organismos que vão refermentar a cerveja dentro da barrica e trazendo novos sabores para a cerveja. Complexo, né? Então, assim, ó, é cerveja que começa a trazer complexidade de aroma e sabor muito particular. Então, essas cervejas eu diria que são as mais difíceis de serem produzidas, esses estilos, né? A gente tá falando bastante de estilos aqui, então a galera que tá assistindo aí vê que esse mundo de cerveja tem infinidades de estilos, né, Arthur? Com certeza. Quem entra começa até a ficar meio perdido, né? Com certeza, demais. Para finalizar, diga os 7 estilos que a cervejaria Estesano produz hoje em dia. Então, a gente tem produzido Weizenbier, German Pilsen, da escola alemã, da escola inglesa Imperial Stout, uma Russian Imperial Stout e a English IPA, um estilo da escola belga que é a Witbier e um estilo da escola americana que é a New England IPA, que é um estilo que leva, como a gente falou, a escola americana leva muito lúpulo, então a New England IPA é uma pancada de lúpulo, tanto no aroma, tem um amargor massa, tem um corpo aveludado bastante interessante ali, bem legal. Parece um sucão tomando, né? E aí, vocês de casa aí, vocês estão acompanhando essa entrevista aqui com o Patrick, com a cervejaria Estesano, no programa Sua Bia, qual o seu estilo preferido? Deixa aí nos comentários e fala quais estilos você já tomou da cervejaria Estesano, beleza? Diz aí, comenta, compartilha esse nosso vídeo que isso vai ajudar bastante a gente estar difundindo essa cultura cervejeira aqui no nosso estado, na Paraíba, até no Brasil, vamos dizer assim, né? Com certeza. Estamos aqui com o Arthur do Gela JPA, que é um cara que ajuda já a difundir bastante a cultura cervejeira, e a gente da cervejaria aqui agora compartilhando esse nosso conteúdo com vocês aí, vocês que estão querendo entrar nesse mundo de cerveja, vocês que já estão inseridos nesse mundo de cerveja e estão começando a produzir cerveja, você que já produz sua cerveja, então acompanha aí, se inscreve no nosso canal, segue a gente nas nossas redes sociais aí, que a gente vai estar sempre divulgando conteúdo sobre cerveja artesanal. Beleza, galera? Valeu, Arthur! Valeu, galera. Até mais. Obrigado, Patrick. Valeu, forte abraço.